Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco hoje e sempre. Convido todas e todas para que possamos iniciar o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, se possível em um momento oportuno, momento que possamos acompanhar o estudo sem interrupções, com tranquilidade, em um local que possamos ter uma paz, onde possamos, com calma, acompanhar sem interrupções o nosso aprendizado de hoje. Vamos juntos então fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Ti, Jesus, e com a imagem de Jesus não na cruz, mas Jesus do nosso lado, conversar com o nosso irmão maior, com o nosso amigo, com o nosso guia e modelo, e deixando os nossos problemas, as nossas preocupações, as nossas angústias na mão de Jesus. Vamos junto dele agradecer ao nosso Pai por mais esse dia. Agradecer pela bênção de estarmos encarnados, pela oportunidade de termos saúde. Obrigado, Pai, pelo nosso lar, pela nossa família, pelos bens materiais que você nos concede, mas os bens espirituais que você nos ajuda a angariar. Te agradecemos, Pai, por tudo que você traz na nossa vida, pois sabemos que tudo é prova do teu amor, é sinal da tua misericórdia, que a dor e o sofrimento são frutos das nossas escolhas equivocadas diante de hoje, das provas e expiações que nos convidam ao reajuste ou dos tormentos voluntários que nós construímos. Nos ampara, nos auxilia a ter força nos momentos difíceis, a encontrarmos fé e resignação na Tua mensagem para passar pelas dificuldades. Nos ampara a termos equilíbrio, discernimento e vigilância nos momentos bons. E permita que possamos jamais abandonar esse ideal de nos transformarmos moralmente, de aprendermos as tuas lições para aplicar na nossa vida. Ampara os nossos amores que já desencarnaram, os nossos amores conosco a caminho. Ampara os que sofrem desencarnados nas zonas umbralinas, no Vale do Suicida, em qualquer lugar desse imenso mundo espiritual, mas também todos que nesse globo terrestre encarnados sofrem, nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Ampara todos eles com teu amor e com a certeza de que você nunca nos abandona. E nessa crença, nessa fé em tua mensagem que nós iniciamos o nosso estudo de hoje, continuando nessa mensagem belíssima que o Espírito de Joana de Ângeles trouxe para a gente na sua série psicológica, nessas 16 obras que, a partir de uma perspectiva de uma psicologia transpessoal, tentam demonstrar como conflui a ideia de que a mente humana e a psique espiritual são um componente só no espírito e, portanto, a psicologia humana tem que adotar uma dimensão transpessoal, entender que muitos dos conflitos e dificuldades morais que o homem vivencia hoje não podem ser respondidos apenas através de um olhar nessa encarnação, apenas de uma perspectiva freudiana de problemas na primeira infância. Nós precisamos, num aprofundamento das perspectivas que Jung já nos trouxe e que Maslow desenvolveu, entender que há um componente espiritual, há um componente transcendental nas dificuldades que nós vivenciamos. E compreender que a melhor teoria a ser aplicada para resolver eles é a terapia do amor de Jesus, que é uma terapia do alto amor, que é uma terapia do amor ao próximo como ideal de fraternidade, e é uma terapia de amor para com Deus, para o Criador, nos integrando na harmonia universal. E Joana de Ângeles vai utilizar essa terapia do amor de Jesus para que possamos entender nesse livro Jesus e a Atualidade, que é a primeira obra, através de 21 estudos, os principais conflitos do homem atual, conflitos que o homem já trazia desde a época de Jesus e que podemos encontrar na terapia dele a solução. Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 14 a 16 e vamos começar a discutir a questão das posses numa perspectiva de Jesus. E aí nós temos a imagem do óbolo da viúva, a viúva que no templo doou muito pouco, mas doou tudo que ela tinha. E Jesus falou que aquela era a verdadeira caridade, que não é dividir o que sobra, mas partilhar até o que falta. E ela é verdadeira caridade porque ela pressupõe um desapego às coisas materiais.
Ela pressupõe um entendimento de que as posses ou os bens materiais devem ser utilizados para usufruir o homem e para que o homem possa, através do uso desses bens, alcançar suas necessidades materiais e poder desenvolver as suas escolhas morais. Então, o óbolo da viúva é representativo, não por lhe faltar recursos, mas pela capacidade dela, ainda lhe faltando recursos, de não ter apego a eles, né? Joana de Anjos explica que o apego aos bens materiais é uma verdadeira jaula, né? Se preocupar demais com as coisas nos aprisiona não só no materialismo, que é o principal problema do homem, nós já vimos isso no Livro dos Espíritos, né? Mas nos aprisiona nas coisas que nós passamos, ao invés de possuir elas, ser possuídos por elas. Então a gente fica preocupado com o que vai acontecer com a nossa casa se a gente viajar, com o que vai acontecer com o nosso carro se a gente deixa na rua, o que vai acontecer com as nossas contas se a gente perder o emprego. E aí a gente acaba assumindo uma aflição muito grande por perder essas coisas, né? Uma ânsia muito grande de aumentar, aceitando várias oportunidades de trabalho, aceitando ou buscando formas de adquirir recursos, né? E ignorando que no final das contas nós não somos proprietários, nós somos possuidores, ou como diz Emmanuel, usufrutuários, porque os bens da vida são distribuídos para a gente ao longo da encarnação para servir o nosso propósito encarnatório de melhora íntima, mas que a qualquer momento eles podem ser distribuídos, a qualquer momento nós podemos também desencarnar e eles vão ser dados a outra pessoa, né? Então, Joana chama a atenção que esse apego aos bens materiais nos desvaria, porque intoxica ainda mais o nosso orgulho de achar que nós somos melhores, direitos de ter privilégio, deferência, né? Possuidores de um tratamento diferenciado, né? E uma prepotência de achar que ter as coisas materiais nos livra de circunstâncias e situações, né? Ignorando que os bens materiais foram colocados na Terra para, de fato, servir a todos, e que nós, na realidade, precisamos entender que o nosso papel também é um papel de serviço, um papel de, sempre que possível, ajudar o próximo, favorecer o progresso em qualquer lugar, né? No nosso lar pode ser desde uma tarefa simples, como lavar uma louça, né? No nosso trabalho, de fazer o melhor possível para tornar o trabalho, a instituição melhor, né? Na nossa vida afetiva, agir com paciência, com aceitação, para de fato ajudar ao nosso espírito que está ali nos acompanhando naquela encarnação, né? Ou seja, em qualquer momento, oportunidade da nossa vida, nós temos a chance de favorecer o progresso e as coisas materiais serem utilizadas para isso, né? Para o bem do serviço. E o possuidor que não usa dessa forma, que ele nem reparte os valores, né? Ele pede uma oportunidade de aprimoramento dele, da coletividade, né? Que ele vai ter que responder num outro momento, né? Ele acaba perdendo a oportunidade de oferecer condições dignas de trabalho, acaba se escravizando ao invés de se libertar, né? Ele não aprisiona as coisas, ele aprisiona a si próprio. E essa relação de Jesus com as posses materiais, ela é muito clara na passagem que a gente vê na tela, né? Em que Jesus é instigado pelos fariseus a demonstrar o descumprimento, né, aos romanos e ao pagamento de tributo. E aí Jesus dá uma resposta que até desagrada os judeus, mas a resposta é de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, para mostrar que não existe um antagonismo entre as coisas materiais e as coisas morais, para mostrar que na realidade nós temos obrigações materiais e obrigações morais, e que nós não só podemos, mas devemos cumprir ambas, né? E então os recursos, ele assumem uma função, que é uma função de ser utilizado para o bem coletivo. Então ele é distribuído na mão de cada um para que multipliquem. Lembram da parábola dos talentos, né? Talento não era a virtude, embora possamos interpretar assim, mas o talento na época no sentido material eram moedas, né? Que o senhor Davi distribuía aos seus trabalhadores, porque ele ia viajar e queria que eles dessem conta de multiplicar, né? E cada um multiplicou como pôde, né? E teve um que nada multiplicou e enterrou.
A parábola mostra também o modo como o Senhor da vinha, que é Deus, ele distribui entre a gente os recursos, mas não para a gente enterrar, mas para a gente beneficiar os outros, né? Para que a gente possa colaborar aos outros, né? Então, a gente, como não é dono desses recursos, né, dono permanente, a gente vai ter que prestar conta deles, né? Prestar conta desses valores que foram confiados a gente. Claro que todos os valores, né? A família, a oportunidade do casamento que a gente teve e tudo mais. Mas nesse capítulo, Jonas está pensando nas posses materiais, né? Então, assim, a gente tem que entender que as posses materiais a gente não possui. A gente simplesmente tem o papel de uso frutuário, assim como a nossa própria vida, porque a qualquer momento a espiritualidade pode optar por nos desencarnar, se ela entender que está chegada a hora. Ou seja, a gente tem que entender que na realidade a gente é usuário de tudo. E isso é uma forma de nos libertar de alguns condicionamentos que Joana de Anjos vai trabalhar nos próximos livros, que aprisionam o modo como nós vivemos e que nos impede da nossa ascensão espiritual, né? Então, entender que as coisas não são verdadeiramente nossas, que nós estamos aqui para utilizá-las para o nosso melhoramento dos outros, é uma forma de harmonização interior, que a gente passa a dar importância não às coisas transitórias, mas às coisas que são eternas, às coisas do espírito. Nos damos preocupação maior com menos matéria e mais com a nossa espiritualização. Claro que isso não significa que a gente não vai cuidar das nossas coisas materiais, mas que a gente não pode cair na armadilha de ser preso a elas, né? E aqui a gente tem uma passagem do Evangelho que é do jovem rico que encontra Jesus e que decide segui-lo. E Jesus coloca um condicionante para ele, né? Jesus coloca o condicionante de ele abandonar as posses materiais. Então, olha que interessante, né? Ele até cumpria as exigências formais da sociedade, da religião. Ele pagava os tributos, ele doava o que lhe sobrava para os pobres, né? Mas ele não tinha uma compreensão ainda da dimensão espiritual plena. E não tinha uma compreensão que, para a gente evoluir espiritualmente, a gente não pode estar apego às coisas materiais. E Jesus, que conhecia a psique humana em profundidade, Jesus que conhece a gente em todos os nossos problemas, né, espirituais, ele então estabeleceu como requisito para aquele rapaz, nota, ele não estabeleceu isso para os seus apóstolos, que não era o problema deles, né, que ele vendesse tudo que ele possuísse, que desse aos pobres e o seguisse, né, e o rapaz não consegue. Não consegue porque ele ainda estava preso, ele ainda não tinha entendido a relevância da vida espiritual. Então ele não conseguiria assumir o compromisso que ele queria, né? E aí Jonas chama a atenção que a vida é feita de trocas e permutas. A gente está o tempo todo trocando. Na Terra não encarnam espíritos só do mesmo grau evolutivo, encarnam espíritos distintos. E nós vamos encarnando de forma distinta, né, com espíritos de grau diferenciado, para que um ensine o outro, que ensina. É porque sabe, o que aprende é porque precisa. E não tem um só que ensina e um só que aprende, né? A gente está o tempo todo aprendendo e ensinando com os outros, né? O moço era rico, ele aproveitava a vida, mas ele não era feliz porque ele sentia que faltava algo, que era essa dimensão espiritual. Só que ele não entendia que essa dimensão espiritual não ia ser preenchida por ele estar seguindo Jesus, mas seria preenchida na forma que ele fosse capaz de cumprir a solidariedade, capaz de se desapegar das coisas materiais, porque, tal qual na parábola do talento, se foi dado a ele, foi dado para que ele pudesse colocar em uso para os outros. Por isso que a prova da riqueza é uma prova difícil, né? Porque além de dar cabo a todos os excessos, você corre o risco de, com o egoísmo, não fazer os recursos circularem, né? E só a solidariedade que pacifica de fato as ansiedades do coração. Então, quando Jesus pede para ele renunciar ao tesouro, na verdade não estaria renunciando às coisas materiais, ele estaria renunciando a si mesmo. Ele estaria renunciando todo o transitório que não lhe dava paz ao coração, por todo o permanente que lhe daria paz no coração, né? E esse é o convite que Jesus faz para cada um de nós, né? Nós possuímos como bens atormentantes, ao lado das moedas, das propriedades, dos títulos, das coisas que nós temos, né, as paixões e os caprichos que nós vamos criando. E se nós desejamos de fato ter paz e afeição, se nós desejamos de fato ter felicidade e autorrealização, né, nós precisamos avaliar o que fica e o que vai, né?
O que eu preciso doar em troca, né? O que eu preciso me libertar para seguir em frente, né? Eu preciso fazer um esforço pela minha libertação e entender que somente é feliz aquele que é livre. E que eu só vou encontrar a felicidade quando eu me libertar das coisas que não são duradouras, das coisas que não são verdadeiras. Jonas chama atenção, só existe felicidade quem se encontrou com a verdade. E a verdade é que as coisas materiais passam, no caso aqui, né? Então, no redemoinho das nossas querelas, das nossas conveniências, se nós desejamos realmente uma vida nova e harmônica, precisamos fazer como Jesus falou, despojar de tudo, né? Tentar abandonar nossos vícios, nossas paixões, nossos orgulhos, né? Os nossos caprichos e manias, né? As coisas tão pequenininhas que a gente vai botando na mochila que a gente carrega como viajante e acaba ficando pesado. E só quando a gente fizer isso, a gente vai estar de fato livre e feliz. Talvez por isso que o próximo capítulo da obra é justamente discutir Jesus e os tormentos, né? Tormentos que todos nós temos, né? Se nós temos ainda religião ou religiões nesse mundo, é porque nós ainda precisamos nos religar a Deus. Precisamos nos despojar de qualquer falso orgulho ou pretensão de que somos perfeitos, porque seguimos uma religião. Entendemos que todos nós estamos na religião para o autoencontro, para a nossa transformação, para esse processo de vencer as nossas dificuldades. Então não devemos ter vergonha de assumir que temos tormentos, dificuldades, não devemos ter vergonha de errarmos, né? Não podemos seguir num fascismo religioso, de achar que normas são mais importantes que pessoas, que coisas são mais importantes do que valores. E entender que nós somos imperfeitos, factíveis, problemáticos, tormentosos, e que a religião é o caminho de encontro. E que o nosso papel na religião é nos encontrar e ajudar os outros a se encontrar, né? Jonas vai chamar a atenção que, infelizmente, as próprias religiões acabam fomentando isso. Porque ou elas criam a figura de um futuro certo, né? Você vai ser salvo, você vai para o céu e lá você vai viver uma vida de ociosidade, de contemplação, de felicidade plena. Uma felicidade que sequer a gente tem condição de gozar, porque geralmente quem cria os conflitos da nossa vida somos nós mesmos. Então, uma concepção limitada, que ignora o fato que nós não podemos usufruir de algo que sequer estamos preparados, né? Ou acaba criando a figura do inferno, né? Do sofrimento eterno, da ideia de que se a gente já errou não tem jeito e não vai mudar. E a Jonas vai trabalhar isso em outras obras, né? Essa culpa cristã, vamos dizer assim, né? Do cristianismo tradicional, da Igreja Católica, que foi construída lá atrás, e hoje a Igreja tenta superar isso, claro. Ele cria essa sensação de culpa que a gente acaba somatizando e achando que nós não somos merecedores de amor, não somos merecedores de perdão, que nós na verdade merecemos ser punidos, e acabamos copiando isso e levando isso para o nosso irmão quando ele erra, e acabamos criando a ideia de que não somos perfeitos e de que nós de fato não vamos conseguir ir para o céu, vamos dizer assim. Então, cria-se, né, dois tipos de situação, né? Por um lado, um céu onde nós temos prazeres absurdos, né? Sem nenhum tipo de sofrimento, quando na realidade, como eu falei, nós nem temos condição de fazer isso, ou que nós vamos para uma área onde só vamos ter sofrimento, só vamos ter dores, né? Então assim, um acaba simplificando, né, a morte, né, e o mundo espiritual, né, e o outro acaba criando uma ideia de fatalidade pré-estabelecida, e ambas acabam trazendo o homem moderno ao tormento, né? Ele quer se ligar a Deus, ele quer encontrar uma saída, mas o que a religião pede, nem sempre a gente consegue cumprir. Nós falhamos na religião que nós não conseguimos confortar, nós não conseguimos aproximar, nós não conseguimos criar dentro de um sistema cheio de regras, cheio de dogmas, infelizmente, né? Um ambiente onde a pessoa se sinta fraterno, acolhido, né? E aí a pessoa então decide que já que ela não consegue resolver esse conflito, então já que ela está destinada ao sofrimento, ela então vai gozar a vida dela até o fim, porque ela já está perdida mesmo, ou outras então acham que não, então a partir disso eu vou me castrar profundamente, não vou nem ter lazer, vou levar uma vida absolutamente religiosa,
né? E ambos são mecanismos de evasão da realidade. Porque na realidade, Jesus, como nosso pastor, ele não nega a vida material, como ele não nega as posses materiais, como a gente viu no outro capítulo. Jesus, como Senhor das nossas almas, não nos pede para que nós sejamos salvos, que nós sejamos religiosos, fanáticos, né? Porque dizem Senhor, Senhor, se não cumpre minha vontade, né? Não sejais como os fariseus, que são verdadeiros sepulcros, né? Em várias passagens, Jesus chama a atenção para a gente do fato que não é aparência, do fato que não é o fanatismo ou o conhecimento da lei do Torá que vai levar a gente à libertação, né? Ao contrário, a libertação de Jesus é com a verdade, aquela verdade que nós vimos que nos deixa mais leve, que nos faz abandonar as coisas, não criar outras coisas mais pesadas, né? Jonas chama a atenção que Jesus ele é o protótipo da felicidade por isso. Porque ele não condenava as coisas materiais, porque o problema não está na bebida, o problema não está no sexo, o problema não está nos alucinógenos, né? O problema está no homem que usa isso. Então Jesus não condenava as condições terrenas e nem exaltava. Porque ele também não dizia que nós temos que fazer uso das coisas. Mas o problema é nós, né? O modo como nós vivemos no mundo, né? Então o que ele chamava atenção é como nós devemos utilizar as coisas materiais para que elas sejam capazes de gerar alegria e felicidade a todas, né? A mesma folha da cannabis que vira uma droga que vicia e leva os nossos irmãos à digita, à queda, é a mesma folha que hoje é usada em tratamento de várias doenças, né? De câncer a glaucoma. O problema não está nas coisas, mas no uso delas. E como nós devemos usar elas para gerar bênção a todos, gerar alegria. Então Jesus, que era o nosso médico da alma, o nosso grande psicoterapeuta do amor, né? Ele propõe que nós vivêssemos as coisas materiais sem pertencer a elas, né? Nós que criamos os tormentos da nossa vida, porque nós não sabemos como usar as coisas a partir de metas mais elevadas, de entender que elas servem a um propósito maior, que se elas estão no mundo é porque Deus deu uso a elas, mas a gente tem que aprender a usar elas para o propósito da nossa evolução espiritual. Devemos conquistar elas através do nosso esforço pessoal. E aí talvez um exemplo, não um julgamento, mas um exemplo de quem utilizou esses tormentos de forma, ou melhor, quem criou os tormentos para si só é o Judas, né? Judas, Joana chama atenção a outra obra, ele entra em conflito quando ele vê, de fato, os pés de Jesus sendo lavados com perfume mais caro, porque ele ainda tinha uma posse material muito forte. E aí ele então decide vender Jesus pelo valor daquela posse, ele decide resgatar o valor do desperdício daquele perfume, né? Então ele mostra um conflito com a posse material muito grande que ele tinha. Tanto que fizeram um cálculo, ele vendeu Jesus por o valor de um perfume, né? E esse conflito dele, ele deixou prevalecer e fazer com que ele vendesse o Senhor da nossa vida. Um conflito que ele leva até a zona umbralina, onde depois Jesus passa a resgatá-lo. A gente vê isso em um outro livro psicografado de Chico, né? Quem criou o tormento para Judas? Foi ele próprio, que não foi capaz de entender que as coisas materiais, é por isso que Jesus permitiu que seus pés fossem lavados com o perfume. As coisas materiais só servem na medida que servem as pessoas. Para a pessoa que lavou os pés dele, era forma de redenção, de dizer nada tem mais importância do que o valor que o Senhor tem, não o valor desse perfume. Para Judas é o contrário. Então a gente precisa entender que os tormentos humanos acabam surgindo da culpa das escolhas que nós fazemos, erradas nessa ou em outras vidas. Que nós herdamos ela das nossas ações, que quando as ações são saudáveis não geram culpa, geram libertação. Mas quando as ações não são saudáveis, elas nos prendem na culpa. E essas aflições que vão surgindo ali da nossa individualidade, né? Cuidado que a ação é externa, mas como nós somos seres morais, ela se projeta moralmente no meu ser e acaba criando uma matriz ali de aflição, uma matriz que, como a gente já viu em outra passagem da Joana, vai dentro de uma lei de sintonia me atrair para situações que me façam
de fato, encontrar processos que possam depurar isso. Processos sejam físicos ou morais, sejam doenças do corpo ou sejam tormentos psicológicos, né? Sejam situações externas que vão me convidar a essa reparação. Então, como se livrar disso, né? Eu escolher melhor, agir melhor, né? Eu tenho que ser o elemento que supera os momentos dessa minha vida, né? Então, eu preciso, através do amor, das escolhas equilibradas, né? Do uso equilibrado dos recursos, né? Evitar as situações que vão me conduzir ao sofrimento, né? Que vão me conduzir ao tormento. Se eu não faço isso, eu estabeleço a culpa, a aflição que vai criar as condições favoráveis para que surjam problemas de natureza física, moral, de natureza socioeconômica, que vão me convidar ao reajuste. Mas Jesus é amor, né? Jesus é perdão. E nessa imagem belíssima, né, onde nós temos ali ao longo o Calvário, ao qual nós seguimos, Jesus está sempre pronto a nos amparar até o Calvário que nós precisamos vivenciar. Os teus tormentos atuais são tormentos que nós criamos em vidas passadas. Atormentamos com impiedade e agora sofremos às vezes sem conforto. Afligimos sem misericórdia e agora padecemos sem afeição. Inquietamos os outros com perversidade e hoje nos perturbam com consolo, sem nenhum tipo de consolo. O nosso íntimo é um caldeirão fervente, onde conflitos sucedem e saem de um para outro desespero. Nós ainda temos dificuldades em exteriorizá-los, em verbalizá-los e nos aliviarmos, né? Fobias, complexos, recalques, né? A gente vai ver Joana trabalhar muito isso, né? Dominam a nossa paisagem mental e quantas vezes nós não nos sentimos fracassados. Precisamos retemperar o nosso ânimo, né? Lembra, nós somos o sal da terra, né? E sair do refúgio dos nossos tormentos, né? Para a luz clara da razão. A razão que nos convida à verdade, a razão que nos convida à libertação. A razão que nos convida a entender que ninguém está na terra fadado ao sofrimento ou aos conflitos destruidores. Todos nós estamos aqui no mundo não para sofrer, mas para aprender. Não para pagar, mas para recuperar. Não para criar ou vivenciar tormentos, mas para reconstruir. Se na ausência do amor-ação nós não agirmos, nós vamos encontrar não amor-ação, mas vamos encontrar dor e renovação. Então nós temos condição de construirmos a paz. Lembra que Jesus falou? Né? Se nós o seguirmos, nós vamos encontrar a paz e a libertação dos nossos tormentos. Depende de nós mudarmos a chave dessa nossa existência, entendermos como responsáveis da nossa própria vida e compreender que as escolhas que nós fazemos constroem as ações futuras que nós vamos encontrar e vivenciar. Por isso que Jesus está sempre no nosso conforto, Ele nos apoia e nos dá uma oportunidade, a mesma oportunidade que Ele deu à mulher de vida libertina, né? Que quando lavou os pés dele, né? Enxugando com os cabelos, né? Lavou com as suas lágrimas, né? Enxugando com o seu cabelo, né? Ele disse para a pessoa que estava ali censurando o anfitrião, né? Por estar Jesus aceitando aquela atitude, falando, ela muito me amou e por isso os seus pecados lhe serão perdoados, né? Talvez, ao meu ver, a passagem mais bonita do Evangelho. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Discípulo de Jesus é quem ama, não quem julga, não quem condena, né? Mas quem ama. E fitando com ternura e afeição para ela, ele recomendou, vá em paz porque a tua fé te salvou. O amor, ele converte reparação de erros. É um medicamento moral que nos liberta de todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Por isso que a gente precisa urgentemente na pauta da nossa vida amar mais. Amar e nos tranquilizar, parar de pensar tanto nos problemas do passado, nos possíveis problemas do futuro. A gente precisa nos amar, né? Ressuscitar de nós mesmos, né? Dos escombros, das dificuldades que nós surgimos e ressurgirmos felizes para a reconstrução da nossa vida. Depende de nós fazer isso. No último capítulo de hoje, do nosso estudo de hoje, né? Joana de Anjos vai analisar o repouso para Jesus. Eu achei interessante, né? Porque depois dos tormentos vem repouso.
A gente precisa nos libertar dos sofrimentos que nós mesmos criamos e vamos precisar descansar as nossas almas. Jesus descansava, mas descansar não é ociosidade. Olha Jesus em momento de descanso em oração, em repouso, para refazimento das energias, né? Nós homens, principalmente os modernos, sobrecarregados com a nossa vida, temos sempre um imenso desejo de repousar, de esparecer, né? De sair do nosso trabalho, né? De refazer as nossas energias. E no mundo comum, na cultura humana, nós fazemos isso através de programas de férias, através de viagens que se tornaram uma febre, né? Uma febre tão grande que todo mundo hoje em dia posta que viajou para cá, para lá. E a pessoa que não tem condição de viajar se sente excluída, marginalizada, né? Já outras, para poder viajar e sem ter condição financeira, acabam trabalhando até exaustão para depois pagar uma viagem que, como a Joana fala, dura meses depois dela. Nisso a Joana chama atenção o modismo. E Kardec já trabalha isso no Livro dos Espíritos, né? Nós vamos ser julgados por cumprirmos as leis de Deus, não as convenções humanas. Devemos ter cuidado com essas convenções que são criadas em que a gente acha que é obrigado a fazer certas coisas. E essas convenções não são convenções que desenvolvem necessariamente a fraternidade e caridade, que são os nossos verdadeiros compromissos. Então, Joana chama atenção que é um modismo em que raras vezes a viagem realmente é de descanso. Quase sempre é penosa, com excursões exaustivas, a pessoa tem que conhecer todos os lugares, passear o tempo todo. A pessoa, ao invés de descansar, acaba ficando mais cansada. Fora os incômodos, fora os tormentos que surgem das brigas, né, que a ociosidade acaba construindo, né, que o orgulho acaba criando. Né. E aí quando a pessoa retorna, né, quase sempre é com problemas, né, que foi criado lá, mas mesmo quando não tem problemas, né, a viagem foi cansativa, não foi aquilo que ela esperava, não gerou aquela alegria que ela imaginava, mas ela tem que recompor a aparência. Então ela impressiona aqueles que ficaram, falando da viagem, dizendo que foi belíssima e tudo mais, né? O convite de Joana é o convite para a gente entender bem o que é repouso, né? Tem uma passagem no Evangelho que eu separei bem interessante, que a imagem mostra, né? Que Jesus estava dormindo no barco quando começou a ventar e chover muito forte. E os apóstolos ficaram desesperados e falaram: Jesus, assim, já acharam que Jesus não tinha condição de estar repousando. Jesus acordou e falou para eles, que eles eram homens de pouca fé, e mandou o vento e o mar se acalmarem. E eles se acalmaram. Jesus estava dormindo preguiçosamente, como os apóstolos achavam, ou ele estava em repouso trabalhando de forma edificante, né? Olha o que Joana fala. Toda mudança de atividade faculta a renovação de energia e motivação. Talvez o que canse no nosso trabalho é a gente fazer a mesma coisa, não estar trabalhando. Porque aí está o espírito. O espírito é energia que tem ciciada, lembram? Então, se espírito é energia, né, ele é uma matéria em movimento, né? Em último grau, uma matéria sutil, né? Que a energia é isso, mas está em movimento. O espírito, então, está sempre trabalhando. O espírito estar ativo é a sua própria essência, né? Então, saber equilibrar as atividades que nós fazemos é o que gera bem-estar. Não é necessariamente ficar à toa, mas mudar o foco das atividades que nós vamos fazer. Fora o descanso, obviamente, do corpo, né? O sono. Então, o homem necessita, sem dúvida, de férias, de repouso, né? De espairecer, né? Que vai proporcionar alegria e vai ajudar a refazer para prosseguir trabalhando. No nosso lar a gente vê isso, né? Quando eles precisam repousar, eles encontram outro trabalho onde eles possam ter o seu refazimento. Mas ninguém é obrigado a sair de um trabalho para outro. Existe no nosso lar a opção da pessoa, por exemplo, a gente vê isso no livro, repousar e descansar até que ela esteja preparada para trabalhar. Né? Vai depender de cada espírito, né? Então, no nosso programa de saúde física e mental, nós precisamos incluir, sim, o repouso como necessidade prioritária. Mas não o repouso que gera ociosidade, o apego aos vícios, o gasto das nossas energias e tempo de forma excessiva ou desnecessária. Mas aproveitar o descanso para descobrir a gente, esse grande desconhecido que nós somos. Conhecer melhor os nossos problemas, as nossas potencialidades, quem nós somos, né?
É muito comum quando os filhos crescem, saem de casa, quando o casamento acaba ou a pessoa falece, ou mesmo quando a pessoa termina de trabalhar e se aposenta, ela se pegar no momento em que ela não sabe o que fazer, não sabe quem é ela. Porque a gente passa uma vida toda descobrindo o mundo, viajando para lugares, mas não faz a viagem mais importante, que é a viagem para o nosso íntimo, que é conhecer a nós mesmos. Então nós precisamos nos conhecer melhor e identificar o que é indispensável para a gente, o que a gente precisa para ter uma vida saudável, abandonando as coisas que não conduzem a ela. Joana traz um roteiro muito bom, né? Tá aí, tem uma imagem que mostra Jesus com a gente, né? O refazimento do corpo físico é importante e o espírito está em atividade no mundo espiritual, né? O espírito está em atividade não só em vigília, mas durante o sono. Porque durante o sono ele se desliga do corpo físico e vai para o mundo espiritual. E vai exercer alguma atividade. Os desequilibrados vão exercer atividades de desequilíbrio, de compleição dos seus vícios e dos seus gozos materiais nas zonas umbralinas, né? Já os espíritos que estão em equilíbrio quando vão dormir, por isso que é importante da prece, de uma leitura edificante antes de dormir, já vão para locais onde recebem instrução, onde participam de conversas, onde ele encontram velhos amores, onde ele vai exercer algum tipo de labor, nem que seja o labor íntimo, né? De transformação íntima no mundo espiritual, né? Jesus comentou que o Pai até hoje trabalha e ele também trabalha. O trabalho, gente, é a lei da vida, quanto é o do repouso. Esse, porém, não é a paralisação da ociosidade, nem corrida da busca de coisa nenhuma. Repouso é tranquilidade interior, recuperação das forças, conquista do otimismo, estar de bem-estar com a vida, né? Então nós precisamos propor o relaxamento através de uma leitura agradável, de um esporte sadio, de convivência com pessoas que sejam experientes, que possam ensinar a gente, que sejam alegres, que possam fazer a gente feliz. Viajar com calma, para conhecer lugares, costumes, sem pressa, sem desespero, é para descansar. Meditar no nosso próprio lar, fechar os nossos olhos, né? E deixar a espiritualidade falar através do silêncio. Orar, mentalizando o nosso Pai, tentando buscar sintonia com aquela que é a fonte dos pensamentos superiores, que é essa espiritualidade que está conosco. Confraternizar com as pessoas que sofrem, partilhando um pouco da nossa paz, da nossa alegria. Acerenar, escutando uma melodia de conteúdo emocional. Não precisa ser só Rádio Rio de Janeiro, ou só música espírita ou religiosa. Qualquer música que fale do amor, que fale do bem, que denote equilíbrio, é uma boa forma da gente ajudar a equilibrar a nós mesmos e a psicosfera ambiental. Isso tudo é recurso valioso e técnica de repouso que deve ser aplicada em qualquer lugar nas horas possíveis. Precisamos criar momentos de repouso no meio de uma rotina tão fadigante, no meio de um mundo que não cala, que não silencia, que está sempre em desequilíbrio. A gente tem que encontrar pontos de equilíbrio. Entrar em um local reservado, fechar a porta, orar com Deus, né? Porque o quarto é o nosso mundo íntimo, né? E a porta é o acesso ao exterior. Então encontrar um lugar onde a gente possa de forma silenciosa ouvir a Deus, conversar com Deus e encontrar o descanso não só para o nosso corpo fatigado, mas também para o nosso espírito. E com esse final tão edificante que a Joana traz, vamos fechar os nossos olhos, agradecer de novo, Jesus, olha a bênção que tivemos, passar esses minutos juntos, podendo conversar sobre a tua mensagem, podendo ouvir o que a espiritualidade traz para a gente, com fé, com resignação, né? Com esperança, com alegria, como elementos necessários para a gente enfrentar as nossas dificuldades. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos, tantos irmãos vão ter oportunidade de aprender tanto, e estamos aqui diante desse banquete espiritual que você nos traz. Banquete que tem outros alimentos espirituais e materiais que você nos traz. O lar, a família, a saúde dos nossos corpos físicos, né? As oportunidades de progresso que as provas, as expiações nos trazem. Pai, obrigado por tudo que você nos dá na vida. Mas além de te agradecer, nós te pedimos por nossos amores que sofrem, por nossos amores que partiram, por aqueles que ainda não são nossos amores, mas têm dificuldade.
Ampara, Pai, cada encarnado e desencarnado dessa gleba terrestre. Auxilia cada um que esteja precisando. E auxilia nós mesmos, tão carentes que somos, a enfrentar nossas provas e resignações com fé, com coragem. A aprendermos de fato a não termos esse conteúdo sobre as posses tão fortes. De aprendermos a nos livrar dos nossos tormentos com ações melhores. Nos ajuda, Pai, a encontrar no repouso a possibilidade de refazimento e conexão contigo. Nos ampara, nos auxilia. Nos faça a cada momento, Pai, ter força para vivenciar o que precisamos vivenciar e discernimento para sabermos diferenciar aquilo que precisamos do que não precisamos e, com maturidade, não criarmos tormentos e sofrimentos desnecessários. Para todos que estão conosco no nosso lar nesse momento, ampara o nosso ambiente, desfazendo qualquer miasma dos nossos pensamentos desequilibrantes e trazendo com um pouco dessa harmonia as vibrações positivas e salutares para a nossa casa no plano material e no plano espiritual. Nos ampare e nos auxilie no nosso propósito de aprendizado e refazimento e permita que, se for possível, estejamos juntos novamente no próximo estudo. Assim seja, graças a Ti, hoje e sempre.